A Aham. ideia do podcast para você entender o quanto você é importante, não só para o seu cargo, mas aqui para nós também, por uma série de fatores, mas o que eu tenho sentido, e a gente teve a experiência do Caio. Tá. Aquele dia lá, que inclusive eu acabei falando, Uhum. lá naquele evento da Line lá, que vocês deram liberdade para as pessoas falarem, Aham. infelizmente, uma puta oportunidade as pessoas perdem em bobagem, né? Em É. falar de coisas que eu tinha que resolver com o meu No dia a time ou com o dia, né? financeiro. Por Exato, isso que até exato. falei de um canal Aham. que foi, né, que eu acho que Aham. vocês precisam ter um saque ali para a pessoa. Tem, tem. É. E, isso, Desafogar tudo isso é ali. É, necessário, né? é necessário. Precisam uma coisa que a pessoa Tem. fala que ela É. quer, não tem ninguém ouvindo, que nem um E psiquiatra. É o exatamente, saco. A exatamente. pessoa Tira fala o tudo que quer ali. e aí É. vocês vão filtrar o que é verdade e o que não Uhum, é. uhum. Porque eu acho que, e eu posso estar em não sei o que você pensa, depois a gente pode até repetir isso, que é uma coisa legal. Mas eu acho que é muito importante, nem que seja no nosso cenário latino, Tá, o cliente entender quem está por trás daquilo ali certo. como empresa, Uhum, uhum. como relacionamento B2B, Sim, sim. né? Porque as pessoas acabam olhando a empresa como uma entidade, né? E ela transfere para a entidade uma questão muitas vezes que tem a ver com uma coisa que você já foi, que é um representante comercial. Certo. E aquilo ali, bem ou mal, o brasileiro ele leva para o todo. Uhum. E eu acho super importante. Então, quando eu vi o Caio falando de uma coisa que tem a ver com a persona dele, com o cargo dele, mas tem muito a ver com gestão, com qualidade de vida, com uma série de coisas, Uhum. eu falei, cara, você não tem que falar só com os experts que talvez vão propagar isso, você tem que falar direto com. Eu tenho um monte de aluno. Sim, E foi sensacional, legal. né? Então, é ótimo essas coisas, porque ele não é um professor, ele não tem experiência de palco, Sim. apesar que vocês têm treinando isso, É, né? Vocês acabam falando em público, cria desenvoltura. mas o feedback foi ótimo, ele estava preocupado e tal. Eu falei, Caio, só coisas fantásticas. Teve gente que falou, meu, ele tinha que falar o dia inteiro, gostou muito daquilo, porque a gente acaba se vendo Uhum. e é exatamente isso que humaniza a É, relação também com a empresa, né? é bem por aí. Não sei se você concorda comigo nesse Cem por aspecto. cento. E acho que tem um valor que a gente agrega que ele não é tão palpável, mas tem sido percebido, tem sido notado por vocês, sentido por vocês e retroalimentado para nós, de que realmente a gente agrega valor ali, e tem a ver com uma questão que ela tangencia, mas é um paralelo com relação à questão odontológica, ortodôntica, de alinhador, que não tem uma relação necessariamente com isso, que tem a ver com um aspecto realmente de liderança, gestão, humanização, experiência, transferir os valores, os princípios, de fazer o que é correto. Uhum. Porque no final das contas, a questão nossa profissional, a gente vive uma experiência diferente da de vocês. Sim, Vocês não recebem nem na universidade, nem na clínica, uma carga de conteúdo que permita a visão mais orientada a olhar para aquilo como um negócio composto de pessoas que sim, precisam sim, produzir, mas que precisam estar engajadas, que tem que ter um propósito por trás, que tem que ter uma estratégia clara, um direcionamento, sim, a sim, revisão de como as coisas estão indo, que dependem de uma revisão de resultados, que tem objetivos pessoais, profissionais, tem ambições, cada uma no seu momento. E as clínicas, pequenas ou grandes, passam invariavelmente por essas dificuldades, em algum momento, num processo evolutivo. Vocês aqui começaram, você era um de um no começo da tua carreira, sim, formado, tentando, trabalhando para uma outra pessoa. Dentro do processo de evolução, que é a nossa proposta para vocês, e agregar valor a ponto de que isso também, depois de negócio, faça sentido, fazer o bem para vocês e para os pacientes, é a nossa missão aqui. É essa, uhum, dentro daquilo que a gente entrega. Nós não atendemos todas as necessidades de vocês. Mas dentro daquilo que a gente entrega, entregar bem sim, o suficiente para que se torne um negócio rentável e cresça. E sim, nessa vertente do crescimento, vocês vão invariavelmente passar por dores semelhantes às que a gente vive no ambiente sim. corporativo. Então, por que não usar a experiência desses executivos
para falar a respeito das nossas histórias para Sim, vocês e sim. ajudar a pincelar algumas coisas que possam Então, facilitar. quando eu falei B2B e o B2C, o dentista sequer tem noção disso. Sim. E ele sequer se coloca nessa posição. Eu estou te falando porque eu convivo com 200, 300 alunos durante um ano, né? Sim, um giro alto. E um giro, é. Sim. E você percebe que já começa daí. Ele não entende o que é uma relação, quer seja pessoa física, que o dentista brasileiro pensa muito, eu sou pessoa física, sou pessoa jurídica. Ele não entende que é um negócio. Ele não entende, mas ele divide assim. E ele não entende que é uma relação empresa-empresa com vocês. E ele externa isso de uma maneira muito humana, quando na verdade ele deveria externar isso com uma relação profissional. Vocês são uma empresa que tem ali as soluções digitais ou não, não importa. Estamos falando de saúde em geral, de tecnologia. E às vezes ele quer uma coisa que não é bem a proposta que está ali. E ele não entende muito bem. Por isso que ele se irrita às vezes com algumas coisas, porque ele não entendeu a relação. O que é uma prestação de serviço. E ele também, pelo contrário, ele também não entendeu, e o dentista tem um problema diferente do médico, e depois a gente fala da sua transição de uma empresa de tecnologia médica para odontológica, mas o dentista, muitas vezes ele não entende a relação dele, empresarial, business, negócio, a palavra que a gente use, com o cliente dele, que é um cliente da área de saúde, que ele presta serviço. E a odontologia, ela confundiu durante muito tempo valor, precificação e serviço, e ele começou a justificar o valor do serviço dele pelo custo daquilo que ele adquire na dental, no produto, enfim. Ele começou a colocar valor. Em vez do serviço dele, ele começou a precificar de acordo, o produto é importado, o produto é caro, resina, isso, scanner, quando na verdade deveria valorizar o serviço. Então, minha primeira pergunta liderar uma empresa de medicina na tecnologia é muito diferente de uma odontologia? De tecnologia também? Porque o comum das duas é tecnologia, inovação, está à frente do mercado com as inovações. Sem dúvida. Eu tive a sorte de sempre estar associado profissionalmente a casas que estavam na vanguarda do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico. Então, a minha experiência tem a ver com isso. Na área, quando eu comecei farmacêutica, depois de material médico hospitalar, estive em algumas empresas diferentes, todas multinacionais, e atualmente na Line. Só me conta a sua área de formação. Eu sou engenheiro de computação de formação, me especializei em telecomunicações, as duas na Unicamp. Trabalhei durante a faculdade, eu participei de um programa da Motorola, que puxava os melhores engenheiros. O campus da Motorola em Jaguariúna é pertinho da Unicamp. Eles puxavam os melhores engenheiros para fazer um programa que eram os últimos anos de faculdade, e aí já contratavam essas pessoas. Só que o ano em que eu me formei, 2001, o Vale do Silício brasileiro, que estava se formando ali em Jaguariúna, Campinas, passou por uma crise muito grande. Eles não contrataram ninguém. E aí eles me avisaram 3 meses antes. Pensei, o que eu vou fazer da vida agora? Vou procurar emprego aonde? Dentro de telecomunicações, que eu me especializei, em engenharia de computação. Aí eu comecei a entrar em alguns programas de trainee, me candidatar a alguns programas de trainee. Acabei sendo aprovado para o programa de trainee do Citibank. Vim para São Paulo, trabalhei aqui na Paulista 1111 e fiquei ali durante os primeiros quase 2 anos. Era um programa super difícil de entrar. E até na época, os meus amigos, quando eu saí do Citibank, né, os meus pais, eu era muito jovem, 20 e poucos anos, tinha acabado de sair da universidade. Por que você vai sair do banco? Não me adaptei à cultura do banco. E tem a ver com um aspecto que a gente pode, de repente, até falar mais para frente, que tem a ver conflitou muito com os meus valores. Você já escutou eu falar a respeito disso? Eu falo sempre a respeito. Se tem algo, na minha vida, muitas coisas são negociáveis.
à exceção dos meus valores. Uhum. Minhas crenças, as minhas convicções, trabalhar de maneira íntegra, honrar com a minha palavra, honrar os superiores, honrar a empresa que eu trabalho, cumprir com os meus compromissos, faz parte desses valores. No Citibank eu senti que havia um conflito grande na situação que eu estava inserido ali, não me adaptei e acabei me movimentando para uma farmacêutica também na área financeira. Tá. Achei que eu ia ser financeiro pro resto da vida. Uhum. Aí fui fazer um mestrado em finanças. Então eu sou engenheiro de computação, fiz uma especialização em telecomunicações e aí fiz um mestrado com ênfase em finanças, em administração com ênfase em finanças. Uhum. Né? A Unicamp, apesar de ser uma ótima escola, engenharia te ensina a ser um bom engenheiro. Mas eu não sabia nada de processo, de gestão, de fluxo de caixa, nada. Mas muita gente da engenharia vai até para o mercado financeiro. Vai. Né? Tenho Pra bons banco, amigos que estão lá até hoje. Que é esse né? caminho inicial que você estava fazendo. Sim, e tenho amigos que se mantiveram lá, que eram desse grupo de 2001 e se mantêm lá até hoje e tiveram muito sucesso na área financeira. Aí fui para a farmacêutica em finanças. A farmacêutica em finanças me deu a oportunidade depois de ir para a área comercial e eu não saí nunca mais. E aí, isso na Novartis, depois eu fui para Johnson Johnson. Entre marketing e vendas na área comercial, eu investi os últimos 20 anos da minha carreira. E aí as diferenças entre... Eu tive a sorte, eu acho que foi um pouco de sorte, isso não é planejado, mas essa minha jornada em saúde, né? Começando pela farmacêutica, passando por tecnologias médico-hospitalares, cirúrgicas, e hoje em odontologia, um conceito mais amplo até, eu senti as transições de cada segmento em que eu atuei. Eu tive a sorte de, chegando naquele segmento novo, eu vi as tendências daquilo que eu já tinha observado na minha experiência prévia. Então, em farma, eu vi acontecer algumas coisas em farma, que depois, quando eu cheguei na parte de dispositivos médicos, as coisas foram começando a se conformar ali. E aí eu vim para cá e estou vendo aqui hoje, de maneira muito clara, algumas coisas que estão acontecendo que já são uma realidade na área médico-hospitalar e muito mais realidade ainda na área farmacêutica há uma década, 2 décadas, respectivamente, sabe? Então, a gente estava falando um pouco antes, né, a respeito disso, a questão das sociedades, a presença, o protagonismo das sociedades ainda não são tão protagonistas aqui quanto o são na indústria farmacêutica médica. Né? A questão das seguradoras. O papel das seguradoras aqui, nós de vez em quando falamos sobre as seguradoras. Lá, nenhuma conversa avança sem uma articulação que envolva a seguradora. Isso vai acontecer aqui. Nós podemos concordar ou discordar, mas isso, a tendência é de que a seguradora tome um protagonismo maior no nosso segmento também, com o passar dos anos. E acho que o nosso papel aqui, olhando para isso, enxergar como a gente joga esse jogo, entendendo que vai ter um jogador novo ali dentro, que é a seguradora. Para falar algumas coisas, no ambiente regulatório, né? Até a confusão que você estava comentando entre o dentista, que ele tem uma característica mais passional. Isso tem a ver também com um amadurecimento nas relações com os fornecedores. Tem a ver com um amadurecimento nessa relação. Com o passar dos anos isso acontece, sabe? Eu hoje encaro essa questão mais passional, mais emocional, para a gente tirar dali as informações sem filtro, porque quando é passional vem muito sem filtro, né? Para que a gente possa tirar boas soluções a partir daquelas afirmações. Que a odontologia tem de viés. Acaba havendo muita emoção, pouca objetividade. E aí minha pergunta é, como dosar isso como um líder, né? Numa liderança, do tamanho que é a empresa que você trabalha, e que você trabalhou também, a prática leva à mudança da tecnologia ou hoje em dia a tecnologia faz a gente mudar a nossa prática? Ou existe o equilíbrio ou vocês estão ditando? As empresas estão ditando as mudanças que a gente vai fazer? Vocês pensam o quê? Com 5 anos de antecedência? Os nossos planos assim mais estruturados, formalmente falando, os nossos planos são de 4 a 5 anos aqui nessa indústria. Na minha indústria anterior, de 10 anos. Porém, os ciclos de mudança
eram muito mais lentos. Sim. Você comentou, inclusive, isso na minha frente. Esse ambiente é uma aqui coisa muito tão mais dinâmico. Muito mais dinâmico. Às vezes nós nos deparamos com planos que a gente prepara, os planos nossos anuais, eles têm que ser revisados trimestralmente. Algum nível de mudança acontece a cada 90 dias. Na minha experiência prévia, essas mudanças aconteciam, com sorte, a cada Copa do Mundo, mal comparando. Então, mas essa velocidade é porque na área odontológica ficou represado muito tempo. Acho que tem isso. E vocês chegarem no mercado brasileiro fez uma mudança muito mais rápida do que aconteceu enquanto vocês estavam no mercado internacional? Tem a Você ver acha com isso, que eu sim. tenho razão nisso? Tem, total, total. A nossa transformação digital demorou mais Sim. e está acontecendo numa velocidade muito maior. Sim, totalmente, totalmente. Isso ficou represado por muitos anos e agora existe um movimento de tentar pegar o compasso de tudo que se evoluiu na parte norte do globo, né? Mas tem uma outra questão também de que é inerente ao próprio segmento. As necessidades a questão da maturidade desse segmento, que ainda está numa etapa um pouco mais precoce, dá espaço para que as coisas evoluam de maneira mais rápida antes de atingir um ponto de saturação, do ponto de vista evolutivo, do negócio, das relações, dos produtos, das tecnologias. Vou te dar um exemplo disso. Um lançamento de uma nova tecnologia na área médica exigia já um nível de sutileza muito grande para você criar uma inovação que fosse relevante. Era um ajuste fino de um produto que já era extraordinário. Aqui não. Nós estamos, a todos os anos, na beira de uma nova tecnologia que vai mudar completamente a forma como nós trabalhamos. A odontologia é digital, mas dentro desse nível digital, ainda nós vamos olhar para isso daqui 5 anos e nós não vamos reconhecer as soluções que estão hoje na prateleira, sabe? Eu vou te falar que quando eu ouvi você falar, que mesmo você lá na liderança, as mudanças são inúmeras e muito rápidas numa proporção. Eu te falo que eu, como professor, eu vivo a mesma coisa com as mudanças que vocês fazem, né? Porque parte do que vocês fazem é o meu campo de atuação como ensino e faz parte. Vocês fazem mudanças que, quando eu estou falando de minha programação de aula tem que mudar por causa disso. Então, é impressionante isso. E diz que o ansioso, né, o que sofre de ansiedade, ele sofre porque ele vive o amanhã, né? E o deprimido vive o passado. Eu não sei se você já ouviu isso, eu tenho uma amiga que fala isso. Gostei. E é justamente, eu acho que esse que é o dilema também, como liderança, né? Porque a estratégia que você está fazendo em relação a uma coisa, de repente já vem uma inovação, e aquilo que você está fazendo, e muito provavelmente você lida com mercados muito próximos, mas completamente diferentes também. Sim, Brasil, América Latina e cada país tem uma peculiaridade. É um erro colocar a América Latina toda numa mesma não dá, categoria. Né? Somos latinos, mas é completamente Exatamente. diferente. Até os momentos de cada país, né? Dentro do nosso negócio, mas no segmento, vocês. É difícil comparar um profissional brasileiro em qualquer especialidade com um profissional chileno, com um profissional colombiano, com um profissional mexicano. Eles têm muito mais coisas em comum do que um profissional asiático, lá da Coreia do Sul. Mas não dá para dizer que qualquer solução que funcione para o Peru vai funcionar para o Brasil, vai funcionar para a Colômbia. Não. Tem particularidades, tem que adaptar. Tanto a questão de produto, mas principalmente a questão de estratégia, de como comercializar, de como encarar aquele mercado para realmente alavancar crescimento. Então, voltando à minha pergunta. Vamos lá. Você acha que hoje, já começou, então... a gente está só aquecendo? Já estamos indo. Já estamos indo. Então, eu volto à pergunta. O que você acha? Que vocês têm ditado, as empresas de tecnologia em saúde ditam a nova conduta do profissional dentro dos consultórios? Ou é o inverso? Nós ainda, a prática, o que a gente vai evoluindo como profissional também faz com que vocês tenham que inovar. O que é? Ou é um mix disso? Isso, é a coluna do meio. É a coluna do meio. A resposta para isso daqui é a coluna do meio. Então, e se manter, nós enquanto indústria, enquanto a empresa que oferece essas soluções para vocês,
Se manter nessa coluna do meio é a estratégia que minimiza risco e que maximiza as oportunidades. Por quê? Ditar as tendências com base naquilo que a gente oferece é importante porque nós temos uma linha de desenvolvimento. Nós sabemos que o futuro da odontologia é digital, não é analógico, ele é digital. Está indo para lá, não tem volta. Isso não é uma moda, não vai voltar atrás, não tem marcha sem ré, dúvida, né? sem dúvida. Então, no contexto de uma odontologia que é cada vez mais digital, e cada vez mais digital não só dentro daquilo que a gente oferece, no leque do fluxo de vocês como um todo, mas também da quantidade de profissionais que atuam de maneira 100% digital. Hoje nós temos boa parte, principalmente a realidade da América Latina, mercados emergentes, uma boa parte dos dentistas ainda não faz parte dessa realidade. E por que, né? que você acha que aqui a gente tem tanta resistência a inovar? Vou chegar nessa tua aí. A questão só para completar a questão da coluna do meio. Agora, se eu não estiver observando as necessidades de vocês, que também evoluem, à medida que eu ofereço as minhas soluções, vocês vão se adaptar a elas e já aquilo virou modus operandi. Qual é o próximo passo? Nós, enquanto seres humanos, nós somos inquietos por natureza. Nós sempre queremos dar o próximo passo. Então, acompanhar as expectativas de vocês, o que hoje eu ofereço, que está superando as expectativas, amanhã já é padrão. E eu preciso novamente romper o esquema e superar aquelas expectativas até que seja padrão. Então, o processo de melhoria contínua. E esse processo de melhoria contínua passa por inserir vocês no contexto das soluções também. Então, em certo grau, é a coluna 1, onde nós estabelecemos o parâmetro onde nós queremos operar. Nesse caso específico aqui, a odontologia digital, as minhas soluções vão estar ali. Eu não vou voltar para o analógico. Quais são as minhas ferramentas que eu vou oferecer para você para que esse fluxo seja cada vez mais digital, a experiência cada vez mais fluida, cada vez mais padronizada para você e para os seus pacientes. E nisso, para onde o mercado está apontando, quais são as necessidades do mercado atuais, mas principalmente futuras, para que dentro daquilo que eu ofereço, eu fazer as adaptações necessárias e manter essa aderência com o que vocês precisam para oferecer. Fica claro, eu que sou uma pessoa que fiz transformação digital na minha vida, né? Mas as pessoas vão falar, mas você sempre esteve ligado a ensino, né? E tá ligado a ensino, você está normalmente ligado na vanguarda, nas coisas, ainda mais pesquisa, enfim, tecnologia, o ambiente universitário, tive em faculdade pública, privada, enfim, a gente vive isso. Você acha que as empresas de tecnologia, principalmente agora estou falando do mercado brasileiro, além de cuidar daquilo que é a essência, o propósito, aqui no Brasil vocês têm um papel mais complexo, tipo soluções financeiras, porque afinal de contas a gente tem um mercado mais complicado. Não precisamos explicar, todo mundo já vai entender o que eu vou falar, mercado complicado financeiro. E também a parte educacional. Tipo, porque vocês investem num ambiente universitário. Isso é só aqui? Isso é uma estratégia global? Se vocês não fizerem isso, não vai mudar a velocidade que esses dentistas vai na adaptação. Nós temos que estar inseridos no ambiente universitário. Eu vou fazer um comentário como cliente, né? Vocês foram a primeira empresa que eu vi trazer ensino da maneira que vocês, né? Então, vocês oferecem o produto e aí vocês ajudam na jornada desse doutor, que é inicial naquilo que vocês comercializam, mas não necessariamente na vida profissional deles. Vocês são a empresa que, na minha opinião, revolucionaram isso. No mundo é assim, aqui no Brasil vocês regionalizaram. Essa é uma estratégia global da companhia, mas no Brasil a gente tem potencializado isso ainda mais. Tem a ver com... Mais ainda nas questões financeiras. Isso. Porque vocês estão inovando. Né? Olha só o recorte da América Latina. Nós temos, esse é um dado super recente, mais de 80% da população com uma renda familiar que não chega a 5 mil reais por mês. Uma renda familiar que não chega a 5 mil. É menos de $900 por mês. Mais de 80% da população tem uma renda até 5 mil por mês. Um outro dado, nós temos 70 milhões de pessoas em índice de inadimplência. Esse é um dado recente, da semana passada.
Então, se a gente não se adequar do ponto de vista financeiro à realidade do Brasil, a América Latina é daí para pior. As nossas soluções elas não conseguem atingir a quantidade de pessoas e beneficiar a quantidade de pessoas que a gente gostaria, tanto doutores como pacientes. Além disso, o ponto que você trouxe, que é uma observação bastante pertinente, de que existe uma resistência, assim, do ponto de vista clínico, de comprovar que essas tecnologias também funcionam, de que realmente são efetivas. O ambiente universitário, em geral, em qualquer disciplina, o ambiente universitário é o último polo de resistência com relação às inovações. E não tem nenhum demérito nisso, porque eles são os detentores do conhecimento. E é investigativo, né? E é Primeiro prova investigativo, exato. Então, para validar, né? Na verdade, a entrar nas validação universidades tem um papel, demora mais, mas é absolutamente fundamental. Se a gente quiser transformar isso de fato, nós temos que passar por uma transformação na academia, nas universidades, nos centros de ensino. Não tem outra forma. Então, aqui na América Latina, parte da nossa estratégia tem a ver com um investimento pesado em educação. Um dos pilares em educação tem a ver com a nossa presença nas universidades. Nós lançamos um programa Universidades, a questão de 1 ano e meio para 2 anos, nossa presença em universidades era 0. Hoje nós temos uma parceria com 30 universidades e esse número vai continuar escalando. Para o ano que vem nós vamos continuar aumentando a presença. Eu tenho muitos amigos e só tem elogios. E agora a gente teve um congresso internacional, a gente se encontrou, né? Isso. E eu encontrei com vários amigos que moram fora e que a gente já pesquisou junto. E apresentando as pessoas, eles ficaram impressionados com esse investimento, com vocês, português claro, bancando né, o produto ali para a reta final, que é o paciente ali sentado dentro da universidade sendo tratado ali. E isso é fantástico. Né? Isso é muito... É fantástico isso, porque eu nunca tinha visto nesse parâmetro que vocês estão fazendo. Isso vai repercutir em prol da sociedade mesmo, né? Isso, é isso. No final das contas, assim, estar nos centros de formação vai além dos nossos resultados de curto prazo, os meus objetivos enquanto executivo da Align. Né? Eu tenho objetivos enquanto executivo da Align. Mas esses objetivos, eles alimentam os meus objetivos enquanto executivo da Align, mas também alimentam o meu propósito. A gente começou a conversa sobre isso, Sim, né? Exatamente. Se na minha função, isso assim, para ficar claro até registrado, se na minha função, em algum momento eu deixo de alimentar o meu propósito, isso já deixa de fazer sentido para mim. Porque nós, enquanto seres humanos, a gente se acostuma com um carro melhor, com uma condição melhor de vida, com salário, com poder, a gente se acostuma a tudo isso. A chama que se mantém ativa, no caso da minha carreira, tem a ver com manter o meu propósito alimentado. E aqui a presença nos centros de formação significa também deixar um legado para a sociedade. Se eu conseguir inserir aquilo que a gente oferece de maneira digna, genuína, idônea, dentro das universidades, do ponto de vista de conteúdo, não estou falando nem dos meus produtos, estou falando da ortodontia digital, da odontologia digital, porque agora a gente pensa no Exocad, no Aitero, vai além da ortodontia, inclusive a nossa oferta, enquanto solução, ela é muito mais ampla, né? E se eu consigo agregar um grãozinho de areia ali para influenciar as universidades a aceitarem a natureza digital e transformadora desse fluxo que pode beneficiar vocês enquanto profissionais, mas principalmente os pacientes, o nosso objetivo fim é transformar os pacientes, né? Ali a gente ganha enquanto sociedade. Eu posso estar enganado, mas eu sou o usuário do produto, sou Invisalign Doctor desde 2002. Vocês começaram como empresa de alinhador, né? E vocês foram mudando justamente por causa da necessidade dentro dos consultórios. Vocês viram a necessidade digital, incorporaram uma empresa para suprir isso, né? Trouxeram o scanner, né? Adquiriram uma empresa de scanner, depois vocês adquiriram, em resumo, vocês estão indo já estão
em todas as soluções, né? Um fluxo, Tem um ecossistema. um ali. ecossistema digital. Você acha que é essa a tendência de todas as empresas de odontologia? Eu diria que... E eu vou unir. Uhum. A Align começou muito nichada. Uhum. Né? Sim, Começou em Invisalign, virou Align. sim. Hoje, a concorrência faz vocês se tornarem melhor? Sem dúvida alguma. Ou está isolado no mercado? Essa é uma ótima pergunta. Faz você evoluir menos. Então, também volto a dizer isso, né? Ou perguntar. Todo o tempo que demorou para vocês evoluírem, agora vocês têm que evoluir muito mais rápido. Certo. Até por causa do mercado. Sim. E aí tem a ver com aquele começo aquela primeira pergunta tua, se a gente se adaptava às tendências do mercado, a gente ditava as tendências. E nessa parte de se adaptar às tendências de mercado, tem a ver sim com uma visão hoje que nós estamos desenvolvendo, que até então era muito míope, de um mercado que hoje tem outras pessoas ali oferecendo soluções em alinhadores, né? Em odontologia digital, em ortodontia digital. Aconteceu com vocês, mas também aconteceu com a gente. Por isso que eu falo, o dentista ele não se deu conta que o mercado mudou muito rápido. E ele se coloca lá, eu posso falar, 59 anos, eu não posso, e é isso que eu passo para os meus alunos. Independente do que ele seja, se ele é ortodontista, endodontista, não importa. Ele não pode pensar, ele não trata o paciente que ele foi, ele não trata, eu falo isso para os meus alunos direto. Você não trata a criança que você foi, você não trata os pais que os seus pais foram, né? Então, a gente tem que evoluir também no ambiente profissional. Porque senão, a gente não está na realidade. Perfeitamente. Nem da sociedade, né? E isso influencia no teu negócio mesmo. Sem dúvida. Afinal de contas, a gente estudou uma profissão para ganhar dinheiro, para viver disso, né? Isso. Então, essa necessidade que eu acho que a empresa tem, o dentista ele tem que entender que ele também. Sim. Ele tem que sair da zona de atuação conforto. de vocês, o paralelo é total aqui. E não sei se você acha, mas o dentista, o brasileiro, ele é mais difícil de mudar. É mais difícil. Agora, aqueles que abrem os olhos para exatamente essa questão que você comentou, são os profissionais dessa minha experiência de 20 e poucos anos de atuação na área da saúde. Porque vocês são colegas entre si, mas são concorrentes entre si. Sim. Então, vocês têm que procurar um lugar de destaque também, oferecer algum diferencial. Hoje, na minha visão, conectando com o começo da tua colocação, é oferecer essa experiência da maneira mais holística possível. A Align está atenta para isso também. Nós nos especializamos em ortodontia digital, sim, mas com a aquisição de iTero, de Exocad, recentemente com a Cubicle. Tem a ver mais com manufatura, mas podemos falar a respeito disso, o que significa os alinhadores com fabricação 3D. Tudo isso tem a ver com oferecer uma solução cada vez mais de uma envergadura maior para vocês. Porque é uma experiência mais conforme, mais blindada, dentro de um padrão que vocês já estão acostumados a operar e passando por todo o leque que a gente oferece das ferramentas digitais também. Então, enquanto eu mantenho você dentro da minha plataforma e eu tenho solução para oferecer, melhor para a companhia, do ponto de vista de desenvolvimento. Vocês, enquanto profissionais, para os pacientes, o que eu observo aí andando pela América Latina como um todo, até as reuniões fora, em outros países, Europa, Estados Unidos, que eu vou com bastante frequência, aqueles profissionais que estão olhando para essas tendências de oferecer uma experiência cada vez mais inclusiva para os seus pacientes, são aqueles que costumam se destacar mais. Tem duas maneiras de se destacar aqui. Ou você se especializa absolutamente no que você oferece, você vai depender de parceiros para aquilo que você não oferece, ou você oferece uma boa solução, consistente, coerente, mais inclusiva possível. E eu acho que essa questão da multidisciplinaridade também é uma questão sem volta, na minha opinião. Isso é uma coisa que aconteceu, eu e a Carol vivemos isso. Nós éramos 2 ortodontistas, dividimos um espaço, uma secretária, mas nós tínhamos os nossos pacientes, cada um numa sala. Elas eram iguais, até por estética. Cada um atendia o seu paciente. Uma hora a gente se uniu, por conta da tecnologia, por uma questão, inclusive, de investimento, para dividir, era uma experiência nova.
ninguém tinha scanner, ninguém vivia digital. Então, a gente pode dizer que teve uma estratégia de se unir, Certo. mas a gente foi se transformando. Por quê? E eu acho que esse macro-universo que a empresa que você trabalha vive e que a gente está vivendo. A gente caminhou de uma área específica e hoje a gente tem uma clínica multidisciplinar com todas as soluções odontológicas. Inclusive educação, né? Educação, mas aí a gente pode até separar ou não. Certo. Mas faz parte, o business faz parte. foi criado pensando nos dois, mas dentro do universo da clínica, a gente partiu para ter todas as soluções, mas esse é um desafio, porque a gente vive numa cidade de São Paulo, num bairro, e aí existe uma coisa de mobilidade e que vocês devem viver também. Sim, Pergunto, como que você consegue planejar, você cuida da América Latina, mas vamos ficar no universo brasileiro. Tá. Cidade de São Paulo versus Chuí, Apoque, vocês estão hoje em todos os estados, vocês têm representante comercial em todos os estados. Bem, como é que vocês regionalizam isso? É tão difícil. nós temos uma estrutura hoje, total América Latina, de 700 para 800 funcionários, dos quais mais da metade é a nossa equipe comercial. Então, a gente tem uma estrutura com capilaridade para atender bem todos os países da América Latina, onde nós temos presença. Né? Estamos expandindo, inclusive, a presença, e essa é parte dos nossos planos para o futuro. No Brasil, o nosso time comercial está distribuído e dando atenção. Manter o padrão da atenção é a parte mais difícil de todas. Manter o padrão da atenção. Então, o nível do TM que te visita, aqui em Moema, numa das regiões mais privilegiadas do Brasil, a qualidade da conversa, as interações, a sequência do que é tratado, o desenvolvimento de vocês do ponto de vista de negócio, do ponto de vista clínico, dentro da nossa oferta de valor, tem que ser semelhante àquilo que oferece um TM que está no interior do Piauí, daquele que está no Peru, no México. Essa é a parte mais complexa de todas. Como levar adiante de uma maneira harmônica a consistência do nosso serviço, do ponto de vista de serviço, porque o produto é o mesmo. Às vezes eu lanço um produto diferente, o Brasil tem um Comprehensive Fit, não é uma realidade em outros países. É uma adequação de mercado, uma adequação de mercado. Mas a consistência do ponto de vista de serviço é o mais difícil. E aí muito investimento em treinamento interno. Essa é uma premissa, é uma condição básica para a gente oferecer a vocês uma experiência adequada. O outro ponto, tem a outra parte da tua pergunta, uma outra forma de enxergar a tua pergunta, é do ponto de vista de gestão. E aí, por gestão, a gente trabalha por prioridades. Então, nós olhamos para o estado de São Paulo de uma forma, olhamos para o estado do Ceará de outra, e a gente trabalha por prioridades, porque, de fato, são os mesmos que têm que cuidar de um território extremamente vasto, com particularidades, com necessidades, com momentos, com nível de maturidade diferentes. Talvez seja uma pergunta complicada. Você veio de uma empresa, e eu acho que isso é comum, né, na área corporativa, você veio para uma empresa que já tinha uma estrutura, já estava ali. Eu queria entender um pouquinho como é trabalhar dentro de uma estrutura que está pronta, como que você implementa um DNA novo, e se é importante a evolução das pessoas que estavam lá. Você falou do Chairman, né? Tem Chairman que está há 8 anos. A gente pressupõe que esse Chairman evoluiu ali, ele está mais acostumado com o produto. Não sei se a zona de conforto também é bom ou não, mas como que é isso para um cara que está no nível que você está ali, no topo? Como gerenciar as pessoas que você tem internas? O quão é importante ter uma visão externa? Sabe aquele cara que vem dar uma opinião e você fala, nossa, como é que a gente não pensou nisso? Aqui tem duas escolas de gestão ou de marketing. São dois caras que ajudaram a criar o marketing. Um deles é considerado o pai do marketing, inclusive, que é o Michael Porter, e o outro é o Peter Drucker. Tem filosofias diferentes. Eu sou mais da filosofia do Peter Drucker que do Porter. O Porter é o cara da estratégia, dos 4 P's de marketing, produto, praça. O Drucker
é o cara que disse a famosa frase: a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, o meu primeiro grande objetivo, porque é bastante ousado movimentar uma cultura organizacional, foi esse ao chegar na Line. Eu enxerguei ali uma empresa que tinha, naquele momento, 6 para 7 anos de existência com presença direta no Brasil, nos outros países da América Latina um pouco menos. O primeiro país aqui na América Latina foi o Brasil com presença direta, que era uma coleção de pessoas bem intencionadas que tinham conseguido evoluir muito bem uma agenda e crescer e ter sucesso, num momento em que não existia uma concorrência forte, ou até não existia concorrência, e depois começaram alguns relances de algumas empresas oferecer alguma coisa, que vinham, que voltavam, locais ou de fora, mas que não estavam bem organizadas ainda, e a empresa evoluiu muito bem nesse aspecto, com uma natureza muito mais empreendedora do que estruturada, necessariamente. E essa movimentação cultural de uma empresa que tem um perfil empreendedor, investe, que não está tão preocupada ainda com os retornos necessariamente, não está olhando para as prioridades, não está olhando tanto para as necessidades locais do mercado, está mais olhando para acelerar ao máximo e trazer as tecnologias lá de fora o quanto antes, para uma empresa onde já se observa um perfil muito mais equilibrado de gestão do negócio, é uma transformação cultural. Começa ali primeiro. Então, esse exercício de transformação cultural tem a ver com mudança de algumas pessoas, sim, que têm naturezas diferentes, têm habilidades diferentes, histórias de vida diferentes, que se adaptam ou não a esse perfil, tem a ver com mudanças, inclusive na liderança, algumas pessoas que a gente movimentou, mas tem a ver também com começar a criar uma consistência de mensagens para a organização que achatasse os níveis organizacionais. A empresa está crescendo, a gente tem contratado mais pessoas proporcionalmente ao crescimento da operação, mas isso não pode induzir ao erro que leva muitas empresas grandes à falência, historicamente falando. Tem várias empresas que foram do sucesso ao fracasso. Se afastar do cliente. Se afastar do cliente. Sim. Essa é a chave. Sim. Essa é a chave. Então, manter essa proximidade do cliente, participar das atividades, dos altos executivos, aquele que faz isso todos os dias, que é o TM, é fundamental para o crescimento sustentável desta empresa. Não se distanciar dos clientes jamais. Sim. E é difícil você colocar tudo isso na balança, porque a agenda é limitada. O nosso dia não tem 30 horas porque a gente chegou, foi promovido. Continua tendo as mesmas 24. Escolher bem, fazer boas escolhas para maximizar, otimizar a agenda, mantendo um fluxo ali intencional de um contato ativo com os clientes, contato de qualidade com os clientes é importante. Estar no palco falando com vocês tem uma importância, é um contato com o cliente, sim. De 0 a 10 do ponto de vista de qualidade, nível 3. A qualidade do contato é na reunião individual, é na clínica. É entendendo a tua realidade aqui, o que está pegando para você no teu consultório. É conversando com a tua secretária, é conversando com o teu sócio. É ali que o nível de qualidade realmente da conversa aumenta muito mais. Dá para fazer isso o tempo todo? Não, não é a minha função. Mas eu tenho que manter isso dentro do meu portfólio, assim como todos os executivos da companhia. É isso que... Voltamos lá para aquele começo da conversa, inclusive. Você me perguntou lá, é a empresa que dita ou é o mercado que dita? É isso que faz com que eu mantenha o equilíbrio dessa coluna do meio, onde eu sei para onde a empresa está indo, mas eu mantenho uma aderência muito grande às expectativas de vocês também, que evolui constantemente. Então não adianta eu achar que eu tenho uma foto bonita hoje das necessidades do dentista brasileiro. Daqui 3 meses já ficou obsoleto. As coisas evoluem muito rápido. Então, voltando com essa coisa, né? Eu sou crítico porque eu estou na área da educação e eu tenho um propósito também. E o meu propósito é ver o meu aluno evoluir, ele mudar o que a Line introduziu muito aqui no Brasil, que é mudar o mindset, né? Ele desfocar do produto que ele vende e o serviço final, que é saúde bucal, que é qualidade de vida, né? E eu acho que ainda carece
do ortodontista até entender o papel dele, o protagonismo que ele tem, né, que não é só alinhar dente. A gente tem um papel, principalmente quando a gente trata criança e adolescente, Sim. a gente tem um protagonismo enorme na vida das pessoas. E o dentista e o ortodontista, ele não se deu conta, eu acho que isso. Eu acho que a grande virada é justamente ele entender isso, né? Não é uma questão do que ele usa, mas o que ele propicia de qualidade de vida, né? A biologia não conhece aparelho, eu sempre falo isso, né? E o alinhador, no caso, é um dispositivo ortodôntico importantíssimo, moderno, ajuda na experiência, enfim, em tudo que vocês usam como marketing também, isso é importante. Mas eu queria que você, se você tem noção ou se você pensa em alguma coisa que esse dentista tem que ter de mentalidade para continuar recebendo tantas mudanças e tão rapidamente da área técnica, da área comercial, enfim, da sociedade como um todo que está mudando, né? Porque a gente vive ondas, né? Ondas, modismos também, né? E revivals, né? Então, hoje o adolescente, eu não sei a idade dos seus filhos, mas eu convivo com adolescente, eles estão, hoje tem a volta da Cybershot, mas a gente, isso é um revival, é uma coisa, como você falou, é uma linha que não tem volta, o digital não tem volta, o alinhador não tem volta, e o que você acha que tem que mudar ou esse dentista tem que ter em mente aí para continuar, para receber isso nessa velocidade, para não se tornar um ansioso? Certo, perfeito. E a minha recomendação, ela até é agnóstica da profissão. Serve para dentista, para engenheiro, para arquiteto, que tem a ver com a abertura ao novo, a se reinventar, a se reciclar. A gente falou um pouquinho mais cedo, né? Provavelmente nós vamos olhar para isso daqui a 5 anos e nós não vamos nem reconhecer a forma como hoje nós resolvemos os problemas em ortodontia. As ferramentas digitais serão diferentes, os alinhadores serão diferentes, o escaneador vai ser completamente diferente, porque o ritmo, o compasso da evolução, ele é cada vez mais acelerado. É exponencial, inclusive, isso é provado por engenharia, porque é retroalimentado, cada tecnologia gera nova tecnologia. Então, é um compasso de aceleração exponencial, não é linear. Então, nós temos que olhar para isso como algo que vai mudar muito rápido e cada vez mais rápido. A abertura a essas mudanças, a receber o novo, antes da maioria, é fundamental para manter relevância, para manter competitividade, inclusive no aspecto de vocês. O segundo lado disso, que tem a ver com uma questão mais prática, é um conselho muito mais de papo de bar agora, é abracem a inteligência artificial. Se ainda não o fizeram, dediquem horas para entender. Tem curso, tem vídeos no YouTube gratuitos que já ajudam imensamente. Mas se puder ir atrás de um treinamento, entender como isso funciona para vocês profissionalmente, aonde vocês podem se apoiar, porque isso também na minha humilde opinião aqui, não tem volta. Ele vai fazer, a IA vai fazer cada vez mais parte do nosso contexto, inclusive na área da odontologia, da ortodontia. Já faz, né? Já faz. Né? Que o IA entrou estagiário Aham. e hoje está atuando ali na linha de frente, né? Sim. E uma das coisas que eu falo, Uma carreira meteórica. me corrija se eu passo uma informação errada para o meu aluno. Quando a gente começou com o alinhador, a gente era muito dependente da empresa como serviço, né? Totalmente dependente. O que eu digo para o meu aluno é que ele tem que entender que a Align, né, como empresa de tecnologia, ela é uma prestadora de serviço. Ela traz o produto final, que é o alinhador, mas ela dá o software para você fazer o planejamento sozinho, né? Ele traz o escaneamento, né, o scanner para poder adquirir a imagem tridimensional. Vamos ficar nos três que é o começo da história. E o que eu digo para o meu aluno é: nós estamos caminhando para isso ficar dentro do consultório. Tudo ficar dentro.
Então, eu imagino no futuro que vocês já propiciam as ferramentas para adquirir a imagem, para processar o plano, executar o diagnóstico. Vocês estão melhorando, vocês estão colocando IA, até para ajudar no diagnóstico. Eu não consegui perceber isso, porque a minha velocidade de informação, a diversidade dos pacientes, atendo criança de 6 anos, atendo adulto de 60, né, dos 6 aos 60, certo? Uma grande parte dos pacientes, os extremos são mais exceção, e o IA está ali para aquilo que eu não percebi, que é importante também, porque é muita coisa. Existe uma velocidade na necessidade de resposta para esse paciente. Ele quer um diagnóstico rápido, ele quer o valor rápido, ele quer fechar rápido. Se possível, vir o mínimo no consultório, né, na cidade de São Paulo. O IA ajuda nisso também, mas eu vislumbro que vocês estão colocando a parte de fabricação dentro do consultório também. Então, eu imagino que eu vou estar com uma impressora, eu vou estar com todo o processo dentro. Estou falando do futuro. Sim. Você disse que 5 anos pode ser aquilo que eu estou projetando, Sim. ser a realidade mais rápido até do que eu imagino, né? Mas é isso mesmo. A ideia é um dia eu não precisar de ninguém. Eu tenho todas as ferramentas, o paciente entra. Eu posso te dizer que hoje eu tenho um plano de tratamento em 10 minutos, eu faço algumas modificações no 3D. Eu diria que em meia hora, se alguém me atrapalhou, eu estou com tudo lógico. Eu tenho uma clínica que eu tenho as imagens, eu faço, né, eu tenho tomógrafo, eu tenho um PAN, tele, enfim. Eu consigo fazer esse diagnóstico mais rápido também, mas tudo bem. E aí eu vou mexer no software, está pronto. Se o paciente concordar e a gente chegar na concordância financeira, eu vou apertar o botão e ele vai imprimir. E eu posso entregar isso para o paciente e mandar delivery, mando para ele na casa dele. Eu acho que esse é o futuro. Eu diria que sim. Eu não posso afirmar que nós chegaremos nesse futuro e em que momento chegaremos nesse futuro, mas nós estamos dando passos nessa direção. A aquisição, essa empresa Cubicure, a última aquisição da Line, questão de 2 anos atrás, é uma empresa que nós já tínhamos uma parceria com ela há 7 anos anterior a essa aquisição, para a criação de uma impressora 3D profissional na área da saúde, tivesse a capacidade de produzir em volume e precisão para suplantar aquilo que a gente hoje faz com as nossas manufaturas em injetoras, em processos de molde contra molde, que é hoje o processo que a gente faz a manufatura global. Nós temos capacidade produtiva para 1 milhão de alinhadores dia. 1 milhão de placas de alinhadores dia. Qual é a diferença daquilo? É a maior do planeta, disparado nesse aspecto. Porque na indústria automobilística, que talvez você tivesse alguma comparação, produzindo maçanetas por dia, essas peças são todas idênticas entre si. Aqui não. Cada alinhador, inclusive para o mesmo paciente, o próximo alinhador da cada superior é ligeiramente diferente ao anterior. Então não tem, é como se fosse uma impressão digital cada alinhador. Imagina essa dificuldade. Transportando isso para uma máquina que é hoje grande, uma máquina grande, que tem capacidade de produzir isso. A outra dificuldade que está sendo superada é um polímero que aguente essa capacidade produtiva, que tenha viscosidade, resistência, a condições de luminosidade, todas as propriedades mecânicas. Para não perder qualidade. Para não perder qualidade. Para entregar, num primeiro momento, equivalente ao Smart Track. E num segundo momento, já com uma capacidade de entrega superior à do Smart Track, em tempo, em qualidade de tratamento, em precisão, em tudo. Em menos estágios, em maior previsibilidade, não ter que fazer tanta sobrecorreção. Tudo isso vai vir a partir de uma nova tecnologia da impressão 3D. Para que a gente leve disso ao consultório, o caminho é grande. É um caminho grande, é grande. E principalmente para que a gente controle... Mas olha de onde a gente saiu. Isso! Saímos com as plaquinhas que eram mandadas por correio, né, de gesso e tal. Mas qual vai ser a barreira principal a ser enfrentada para transportar isso de uma planta onde nós temos controle absoluto para o consultório? No consultório eu não tenho controle. Nem do material, se venceu, se não venceu, se a máquina está calibrada, se não está calibrada,
se o polímero foi exposto a Mas condições... HP um dia pôs a impressora para a gente imprimir sozinho. Isso, então assim, eu não diria que isso não vai Você acontecer. quer laser, você quer jato de tinta, o que você faz? Isso aí. Então assim, ele é absolutamente possível e o primeiro passo foi dado de que agora, a partir para o Brasil provavelmente mais uns 2 anos, talvez um pouco menos, dos alinhadores já serem desse novo processo 3D. O meu ponto é aonde entra essa papel de vocês de transformar a nossa mentalidade, principalmente nisso que eu acho que é um grande problema do brasileiro, que ele sempre precisa de uma validação. Parece que o ortodontista brasileiro depende demais da empresa para dizer, olha, você está fazendo certo. Certo. Não só no processo, mas também na coisa que deveria ser única nossa, Sim. que é a ortodontia. Então, é um desafio grande. Você caminha para uma tendência mundial de independência ali, que você dá a ferramenta, eu faço sozinho, como se fosse uma impressora mesmo de papel, que eu digito o que eu quero e mando imprimir, pego o papel e uso, quer seja para uma carta, para o que seja. E transportar isso para a área da saúde é muito complicado, porque eu entendo que muito das dificuldades dos alunos é isso, ele precisa de um segundo olho, né? Um segundo olho. Isso, eu acho que isso não deixa de existir. E aí vem a coisa que eu falo para o meu aluno, né? Para de achar que tem um técnico lá validando o que você faz. Não é o papel da empresa, né? O DNA ortodôntico tem que ser seu. Você concorda isso comigo? Total. Vocês têm um suporte técnico, que é técnico, afinal de contas ali tem um processo. Sim. Mas como balancear isso sem desfocar do real objetivo? Parte disso vai ser suplantado pela própria tecnologia, né? Então, eu digo até lá dentro de casa com o pessoal, eu faço a seguinte pergunta: qual foi o principal lançamento nosso esse ano? E aí alguns dizem é o Lumina, outros dizem o Comprehensive Fit, outros dizem o plano de assinatura nosso, o DSP. Não, foi o Flex. Na minha opinião, é o Signature. É o Signature. Que é o Flex. Flex. É o Signature Experience, o Flex, né? O CleanCheck Signature. Por quê? Porque ele transforma a prática de vocês. De maneira revolucionária. É um fluxo que antes... Fizeram todos os instrumentos para eu fazer sozinho. Sozinho. É trazer autonomia e trazer o DNA e levar o nosso DNA para o caso. Isso. Sem interferência. Sem interferência e com essa agilidade que você está sempre no controle. Isso volta para você e hoje, em questão de horas, vai voltar cada vez mais rápido, porque tem a ver com a inteligência artificial. Eu vou dizer que você está enganado, não é horas não, em 10 minutos. 10 minutos? Já está voltando em 10 minutos? Estou desatualizado, tá vendo como é rápido? Eu que tenho, inclusive tenho o IPP, né? Que é o mais individualizado ainda. E eu entrei nesse projeto mais ou menos em 2019. Eu lembro que a gente era até, vamos dizer assim, hoje em dia olhando é rudimentar, né? Era assim, através de e-mail, conversava, marcava. Imagina, olha onde a gente está. Em 10 minutos, o plano volta. E aí eu mexo no 3D, está resolvido. É isso que eu falei, é uma velocidade impressionante. Né? Mas, por outro lado, foi um salto enorme, né? O cara que escrevia um roteiro gigante para o cara traduzir. Né? Eu imagino que traduzia do português para o inglês. E era um caminho longo e caro, inclusive, né? Gerava custo. Então, isso... Como que vocês estão fazendo essa transição? Com uma inovação tão estratégica, tão fundamental, importante para a gente também, que é o que eu falo, que é eu ter meu DNA, eu não precisar de ninguém para expressar o que eu acredito ortodonticamente. Como vocês lidam isso com o mercado brasileiro? É a educação que vai fazer essa transformação? Isso, então parte disso vai ser suplantado pela própria tecnologia, que vai te dar amparos que te permitam ter mais autonomia no processo com mais segurança. Então parte a tecnologia. Exemplo, o Signature, mas o próprio plástico, o scanner, e parte disso vai ser suplantado por educação, não adianta. Se eu não investir em educação e transferir esse grau de confiança ao profissional, a vocês, necessária para que ele se sinta independente,
eu posso ter a melhor tecnologia do mundo. Só com a tecnologia eu não vou ter condição de tirar esse segundo olho do processo. Então, tem toda uma evolução ali, é progressivo, é lento, mas a educação joga um papel fundamental. E estar presente nas escolas formadoras, melhor ainda. Porque você pega um profissional que já tem muitos anos de prática, para que ele mude a forma de pensar, ao invés de puxar, empurrar toda a lógica da biomecânica com plástico versus o aparelho convencional, aprender a trabalhar nas ferramentas digitais que a gente oferece, é mais complexo você fazer isso depois de muitos anos trabalhando com um determinado protocolo. Se a gente cada vez abordar isso de maneira mais precoce, melhor para o profissional, para a companhia, para os pacientes, no final das contas. Uhum. Então a tecnologia tem que vir à mão de um programa educacional que dê o apoio necessário para que esse profissional se sinta vocês cada vez mais independentes, para controlar realmente o fluxo fim a fim, sem a necessidade de um segundo, de um terceiro olho. Essa é a ideia. Eu tenho certeza. E nós vamos por aí. E tem a ver com a questão da experiência, no final das contas. Você já me escutou falar sobre isso várias vezes, né? Aqui a gente trabalha, tem 3 pilares e eu sou diuturnamente pensando em formas de alimentar esses 3 pilares. É quase que uma obsessão. A questão de acessibilidade, então trazer tudo aquilo que existe lá fora para o mercado americano, para a realidade do bolso do europeu, para a América Latina, se eu não trabalhar acessibilidade, é impossível, né? É impossível. A gente fica muito limitado a um segmento da pirâmide socioeconômica que hoje nós já estamos praticamente saturados. Então eu não consigo crescer, não consigo expandir ali em aqueles que têm condição financeira o suficiente para um tratamento que é caro comparado com o convencional. Eu preciso trabalhar essa vertical de acessibilidade. A segunda é a experiência. A experiência, muito da experiência é a questão educacional, muito da experiência. Vai do nível do TM, vai do padrão do TM daqui com o do Piauí, que tem que entregar uma mensagem consistente, que tem que desenvolver bem vocês, mas vai muito de uma plataforma educacional consistente, coerente, de vocês para vocês mesmos, de nós para vocês, principalmente de vocês para vocês mesmos, para entregar credibilidade, para contar as histórias, para realizar casos, porque é aí que vocês aprendem genuinamente para colocar a mão na massa. E a terceira que é a inovação. A gente falou muito sobre inovação. E o compasso da inovação é cada vez mais acelerado. Então, se eu conseguir evoluir nessas três verticais, a gente vai continuar entregando consistência e vai ser relevante para vocês o suficiente. Eu brinco com vocês, clientes, de que vocês têm o direito de decidir, vocês têm a opção de decidir por usar os alinhadores Invisalign ou não, ou outro alinhador, ou um aparelho convencional, a cada novo paciente. Essa oportunidade se renova a cada paciente que chega na clínica. É isso que eu falo. E eu preciso conquistar vocês para que nós sejamos a opção de preferência sempre. É isso que eu falo. A liberdade é você dizer não. Isso aí. Isso aí. Essa é a grande liberdade, né? É você dizer não. E como você falou, a cada paciente, a estratégia ali de solução da questão, no nosso caso, ortodôntica, é puramente uma decisão clínica, Sim, né? sim, Clínica sim, ali para sim. satisfazer aquilo que o paciente, na realidade, almeja com relação à ortodontia. E só complementando, se eu não estou fazendo o meu papel de ser a opção de preferência de vocês para cada este novo caso, o problema é meu e não seu. E aí eu tenho que trabalhar. O que está faltando ali? Está faltando um produto diferente? Está faltando precificação? Está faltando presença? Nossa, está faltando educação? Sabe? Essa era a presença. Você acha que a sua marca, né? Depois você pode começar respondendo, pode dar o breakzinho aí. A minha pergunta vai ser, você acha que a sua marca, que você vai deixar na Line, equilibrar inovação, acessibilidade e custo? Eu acho que você pode dizer que essa é a tua marca. O meu legado tem a ver com esses 3 pilares, acessibilidade, experiência e inovação. Mas a minha marca principal está acima desses 3 pilares. Se você me perguntar o que você quer deixar para trás,
para a empresa e para nós clientes e para a sociedade? O que você quer deixar para É trás? normal a gente ter um desejo pessoal, né? Sim, é super normal. É isso que nos move, inclusive, Sim. isso aí é o que me Tem a ver move. com o propósito. Isso tem a ver com. Isso alimenta o meu propósito. O que eu quero deixar para trás? Eu quero ser Então, lembrado. né, Isso. dia suado O ali. dia que eu me movimentar, seja para uma outra posição aqui dentro, seja para alguma outra coisa, eu gostaria de ser lembrado por quê? Qual é a razão? Tem a ver com entregar bem a nossa essência. Uhum. Eu sou uma empresa que ofereço soluções em odontologia, em ortodontia e em odontologia, até num aspecto mais amplo da coisa. Pensando no Exocad, no Aitero, em todas as plataformas digital, minha solução em odontologia. Se eu estou fazendo isso de maneira idônea, se eu estou tratando vocês segundo as suas necessidades, se eu estou entregando qualidade clínica, se eu estou entregando qualidade dos profissionais que eu desenvolvo, isso é aquilo que vai alimentar o meu propósito. E aí tem a ver todo com uma questão de movimentação de cultura, desenvolvimento dos talentos adequados, trazer vocês para dentro das soluções, um pouco do compêndio aí das coisas que a gente tratou, né? Uhum. O IA entrou estagiário Aham. e hoje está atuando ali na linha de frente, né? Sim. E uma das coisas que eu falo, Uma carreira meteórica. me corrija se eu passo uma informação errada para o meu aluno. Quando a gente começou com o alinhador, a gente era muito dependente da empresa como serviço, né? Totalmente dependente. O que eu digo para o meu aluno é que ele tem que entender que a Align, né, como empresa de tecnologia, ela é uma prestadora de serviço. Ela traz o produto final, que é o alinhador, mas ela dá o software para você fazer o planejamento sozinho. Né? Ele traz o escaneamento, né, o scanner para poder adquirir a imagem tridimensional. Vamos ficar nos três que é o começo da história. Certo. E o que eu digo para o meu aluno é: nós estamos caminhando para isso ficar dentro do consultório. Sim. Tudo ficar dentro. Sim. Então, eu imagino no futuro que vocês já propiciam as ferramentas para adquirir a imagem, para processar o plano, executar o diagnóstico. Vocês estão melhorando, vocês estão colocando IA até para ajudar no diagnóstico. Eu não consegui perceber isso, porque a minha velocidade de informação, a diversidade dos pacientes, atendo criança de 6 anos, atendo adulto de 60, né, dos 6 aos 60. Certo. Uma grande parte dos pacientes, os extremos são mais exceção, e o IA está ali para aquilo que eu não percebi, que é importante também, porque é muita coisa. Existe uma velocidade na necessidade de resposta para esse paciente. Ele quer um diagnóstico rápido, ele quer o valor rápido, ele quer fechar rápido. Se possível, vir o mínimo no consultório, né, na cidade de São Paulo. O IA ajuda nisso também, mas eu vislumbro que vocês estão colocando a parte de fabricação dentro do consultório também. Então, eu imagino que eu vou estar com uma impressora, eu vou estar com todo o processo dentro. Estou falando do futuro. Sim. Você disse que 5 anos pode ser aquilo que eu estou projetando. Sim. Ser a realidade mais rápido até do que eu imagino, né? Mas é isso mesmo. A ideia é um dia eu não precisar de ninguém. Eu tenho todas as ferramentas, o paciente entra. Eu posso te dizer que hoje eu tenho um plano de tratamento em 10 minutos, eu faço algumas modificações no 3D. Eu diria que em meia hora, se alguém me atrapalhou, eu estou com tudo lógico. Eu tenho uma clínica que eu tenho as imagens, eu faço, né, eu tenho tomógrafo, eu tenho PAN, tele, enfim. Eu consigo fazer esse diagnóstico mais rápido também, mas tudo bem. E aí eu vou mexer no software, está pronto. Se o paciente concordar e a gente chegar na concordância financeira, eu vou apertar o botão e ele vai imprimir. E eu posso entregar isso para o paciente, mandar delivery, mando para ele na casa dele. Eu acho que esse é o futuro. Eu diria que sim. Eu não posso afirmar que nós chegaremos nesse futuro e em que momento chegaremos nesse futuro, mas nós estamos dando passo
passos nessa direção. A aquisição, essa empresa Cubicure, a última aquisição da Line, questão de 2 anos atrás, é uma empresa que nós já tínhamos uma parceria com ela há 7 anos anterior a essa aquisição, para a criação de uma impressora 3D profissional na área da saúde, tivesse a capacidade de produzir em volume e precisão para suplantar aquilo que a gente hoje faz com as nossas manufaturas em injetoras, em processos de molde contra molde, que é hoje o processo que a gente faz a manufatura global. Nós temos capacidade produtiva para 1 milhão de alinhadores dia. 1 milhão de placas de alinhadores dia. Qual é a diferença daquilo? É a maior do planeta, disparado nesse aspecto. Porque na indústria automobilística, que talvez você tivesse alguma comparação, produzindo maçanetas por dia, essas peças são todas idênticas entre si. Aqui não. Cada alinhador, inclusive para o mesmo paciente, o próximo alinhador da cada superior é ligeiramente diferente ao anterior. Então não tem, é como se fosse uma impressão digital cada alinhador. Imagina essa dificuldade. Transportando isso para uma máquina que é hoje grande, uma máquina grande, que tem capacidade de produzir isso. A outra dificuldade que está sendo superada é um polímero que aguente essa capacidade produtiva e tenha viscosidade, resistência, a condições de luminosidade, todas as propriedades mecânicas. Para não perder qualidade. Para não perder qualidade. Para entregar, num primeiro momento, equivalente ao SmartTrack. E num segundo momento, já com uma capacidade de entrega superior à do SmartTrack, em tempo, em qualidade de tratamento, em precisão, em tudo. Em menos estágios, em maior previsibilidade, não ter que fazer tanta sobrecorreção. Tudo isso vai vir a partir de uma nova tecnologia da impressão 3D. Para que a gente leve disso ao consultório, o caminho é grande. É um caminho grande, é grande. E principalmente para que a gente controle... Mas olha de onde a gente saiu. Isso! Saímos com as plaquinhas que eram mandadas por correio, né, de gesso e tal. Sim. Mas qual vai ser a barreira principal a ser enfrentada para transportar isso de uma planta onde nós temos controle absoluto para o consultório? No consultório eu não tenho controle. Nem do material, se venceu, se não venceu, se a máquina está calibrada, se não está calibrada, se o polímero foi exposto a condições... HP um dia pôs a impressora para a gente imprimir sozinho. Isso, então assim, eu não diria que isso não vai acontecer. Você quer laser, você quer jato de tinta, o que você faz? Isso aí. Então assim, ele é absolutamente possível e o primeiro passo foi dado de que agora, a partir para o Brasil provavelmente mais uns 2 anos, talvez um pouco menos, dos alinhadores já serem desse novo processo 3D. O meu ponto é aonde entra essa papel de vocês de transformar a nossa mentalidade, principalmente nisso que eu acho que é um grande problema do brasileiro, que ele sempre precisa de uma validação. Parece que o ortodontista brasileiro depende demais da empresa para dizer, olha, você está fazendo certo. Certo. Não só no processo, mas também na coisa que deveria ser única nossa, que é a ortodontia. Então, é um desafio grande. Você caminha para uma tendência mundial de independência ali, que você dá a ferramenta eu faço sozinho, como se fosse uma impressora mesmo de papel, que eu digito o que eu quero e mando imprimir, pego o papel e uso, quer seja para uma carta, para o que seja. E transportar isso para a área da saúde é muito complicado, porque eu entendo que muito das dificuldades dos alunos é isso, ele precisa de um segundo olho, né? Um segundo olho, Isso, eu acho que isso não deixa de existir. E aí vem a coisa que eu falo para o meu aluno, né? Para de achar que tem um técnico lá validando o que você faz. Não é o papel da empresa, né? O DNA ortodôntico tem que ser seu. Você concorda isso comigo? Total. Né? Vocês têm um suporte técnico, que é técnico, afinal de contas, ali tem um processo. Né? Sim. Mas como balancear isso sem desfocar do real objetivo? Parte disso vai ser suplantado pela própria tecnologia, né? Então, eu digo até lá dentro de casa com o pessoal, eu faço assim, pergunta, qual foi o principal lançamento nosso esse ano? E aí alguns dizem é o Lumina, outros dizem o Comprehensive Fit, outros dizem o plano de assinatura nosso, o DSP. Não, foi o Flex. Na minha opinião, é o Signature. É o Signature. Que é o Flex. Flex. É o Signature Experience, o Flex, né? O CleanCheck
Signature. Por quê? Porque ele transforma a prática de vocês. De maneira revolucionária. É um fluxo que antes... Fizeram todos os instrumentos para eu fazer sozinho. Sozinho, é trazer autonomia e trazer o DNA e levar o nosso DNA para o caso. Isso. Sem interferência. Sem interferência e com essa agilidade que você está sempre no controle. Isso volta para você, hoje em questão de horas, vai voltar cada vez mais rápido, porque tem a ver com a inteligência artificial. Eu vou dizer que você está enganado, não é horas não, em 10 minutos. 10 minutos? Já está voltando em 10 minutos? Estou desatualizado, tá vendo como é rápido? Eu que tenho, inclusive tenho o IPP, né? Que é o mais individualizado ainda. E eu entrei nesse projeto mais ou menos em 2019. Eu lembro que a gente era até, vamos dizer assim, hoje em dia olhando é rudimentar, né? Era assim, através de e-mail, conversava, marcava. Imagina, olha onde a gente está. Em 10 minutos, o plano volta. E aí eu mexo no 3D, está resolvido. É isso que eu falei, é uma velocidade impressionante. Né? Mas, por outro lado, foi um salto enorme, né? O cara que escrevia um roteiro gigante para o cara traduzir. Né? Eu imagino que traduzia do português para o inglês. E era um caminho longo e caro, inclusive, né? Gerava custo. Então, isso... Como que vocês estão fazendo essa transição? Com uma inovação tão estratégica, tão fundamental, importante para a gente também, que é o que eu falo, que é eu ter meu DNA, eu não precisar de ninguém para expressar o que eu acredito ortodoxicamente. Como vocês lidam isso com o mercado brasileiro? É a educação que vai fazer essa transformação? Isso, então parte disso vai ser suplantado pela própria tecnologia, que vai te dar amparos que te permitam ter mais autonomia no processo com mais segurança. Então parte a tecnologia. Exemplo, o Signature, mas o próprio plástico, o scanner, e parte disso vai ser suplantado por educação, não adianta. Se eu não investir em educação e transferir esse grau de confiança ao profissional, a vocês, necessária para que ele se sinta independente, eu posso ter a melhor tecnologia do mundo. Só com a tecnologia eu não vou ter condição de tirar esse segundo olho do processo. Então, tem toda uma evolução ali, é progressivo, é lento, mas a educação joga um papel fundamental. E estar presente nas escolas formadoras, melhor ainda. Porque você pega um profissional que já tem muitos anos de prática, para que ele mude a forma de pensar, ao invés de puxar, empurrar toda a lógica da biomecânica com plástico versus o aparelho convencional, aprender a trabalhar nas ferramentas digitais que a gente oferece, é mais complexo você fazer isso depois de muitos anos trabalhando com um determinado protocolo. Se a gente cada vez abordar isso de maneira mais precoce, melhor para o profissional, para a companhia, para os pacientes, no final das contas. Então a tecnologia tem que vir à mão de um programa educacional que dê o apoio necessário para que esse profissional se sinta vocês cada vez mais independentes, para controlar realmente o fluxo fim a fim, sem a necessidade de um segundo, de um terceiro olho. Essa é a ideia. Eu tenho certeza. E nós vamos por aí. E tem a ver com a questão da experiência, no final das contas. Você já me escutou falar sobre isso várias vezes, né? Aqui a gente trabalha... Tem 3 pilares e eu sou... Eu diuturnamente pensando em formas de alimentar esses 3 pilares. É quase que uma obsessão. A questão de acessibilidade. Então, trazer tudo aquilo que existe lá fora para o mercado americano, para a realidade do bolso do europeu, para a América Latina, se eu não trabalhar acessibilidade, é impossível, né? É impossível. A gente fica muito limitado a um segmento da pirâmide socioeconômica que hoje nós já estamos praticamente saturados. Então eu não consigo crescer, não consigo expandir ali em aqueles que têm condição financeira o suficiente para um tratamento que é caro comparado com o convencional. Eu preciso trabalhar essa vertical de acessibilidade. A segunda é a experiência. A experiência, muito da experiência é a questão educacional, muito da experiência. Vai do nível do TM, vai do padrão do TM daqui com o do Piauí, que tem que entregar uma mensagem consistente, que tem que desenvolver bem vocês, mas vai muito de uma plataforma educacional consistente, coerente, de vocês para vocês mesmos, de nós para vocês, principalmente de vocês para vocês mesmos, para entregar credibilidade, para contar as histórias, para realizar casos.
porque é aí que vocês aprendem genuinamente para colocar a mão na massa. E a terceira que é a inovação. A gente falou muito sobre inovação. E o compasso da inovação é cada vez mais acelerado. Então, se eu conseguir evoluir nessas três verticais, a gente vai continuar entregando consistência e vai ser relevante para vocês o suficiente. Eu brinco com vocês, clientes, de que vocês têm o direito de decidir, vocês têm a opção de decidir por usar os alinhadores Invisalign ou não, ou outro alinhador, ou um aparelho convencional, a cada novo paciente. Essa oportunidade se renova a cada paciente que chega na clínica. É isso que eu falo. E eu preciso conquistar vocês para que nós sejamos a opção de preferência sempre. É isso que eu falo. A liberdade é você dizer não. Isso aí. Isso aí. Essa é a grande liberdade, né? É você dizer não. E como você falou, a cada paciente, a estratégia ali de solução da questão, no nosso caso, ortodôntica, é puramente uma decisão clínica, né? Clínica ali para satisfazer aquilo que o paciente, na realidade, almeja com relação à ortodontia. E só complementando, se eu não estou fazendo o meu papel de ser a opção de preferência de vocês para cada este novo caso, o problema é meu e não seu. E aí eu tenho que trabalhar. O que está faltando ali? Está faltando um produto diferente? Está faltando precificação? Está faltando presença? Nossa, está faltando educação? Sabe? Essa era a presença. Você acha que a sua marca, né? Depois você pode começar respondendo, pode dar o breakzinho aí. A minha pergunta vai ser, você acha que a sua marca, que você vai deixar na Align, equilibrar inovação, acessibilidade e custo? Eu acho que você pode dizer que essa é a tua marca? O meu legado tem a ver com esses três pilares, acessibilidade, experiência e inovação. Mas a minha marca principal está acima desses três pilares. Se você me perguntar o que você quer deixar para trás, para a empresa e para nós clientes e para a sociedade, o que você quer deixar para trás? É normal a gente ter um desejo pessoal, né? Sim, é super normal. É isso que nos move, inclusive. Isso aí é o que me move. Tem a ver com o propósito. Isso tem a ver com, isso alimenta o meu propósito. O que eu quero deixar para trás? Eu quero ser lembrado, isso. Dia suado. O dia que eu me movimentar, seja para uma outra posição aqui dentro, seja para alguma outra coisa, eu gostaria de ser lembrado por quê? Qual é a razão? Tem a ver com entregar bem a nossa essência. Eu sou uma empresa que ofereço soluções em odontologia, em ortodontia e em odontologia, até num aspecto mais amplo da coisa. Pensando no Exocad, no Aitero, em todas as plataformas digitais, minha solução em odontologia. Se eu estou fazendo isso de maneira idônea, se eu estou tratando vocês segundo as suas necessidades, se eu estou entregando qualidade clínica, se eu estou entregando qualidade dos profissionais que eu desenvolvo, isso é aquilo que vai alimentar o meu propósito. E aí tem a ver toda com uma questão de movimentação de cultura, desenvolvimento dos talentos adequados, trazer vocês para dentro das soluções, um pouco do compêndio aí das coisas que a gente tratou, né? Quais tendências você acredita que não dominarão os próximos 5 anos? Em odontologia? Ou na área da saúde? Eu acho que na área da saúde, e essa é uma tendência que vai além da odontologia, até pegando a minha experiência prévia aí no setor médico, né? E se você olha para os grupos que estão performando melhor na área médica, são aqueles que olharam para duas questões. A primeira, questão de diagnóstico, de tratamento precoce. No nosso caso, tem a ver com tratar criança, que é a tua área, inclusive, e tem a ver com a questão de diagnóstico adequado. E nós temos uma ferramenta super poderosa para isso, que é o Aitero, que ajuda na questão de diagnóstico, vai ajudar cada vez mais, inclusive, daqui para frente. E um outro aspecto é uma solução integrada. Nós, enquanto pacientes, a persona que você atende aqui, o teu cliente, ele não tem mais tempo, não tem mais condições para frequentar diversos profissionais para ter o problema dele resolvido. Ele tem que ir num endereço só e ter ali a solução para os problemas dele, saúde bucal.
Então, aquele que consegue acoplar e integrar a solução, ele também vai ter uma posição de destaque olhando para o presente já, mas principalmente o futuro tem a ver com isso. Eu não tinha ideia clara disso. Mais uma vez, a necessidade fez a gente se mover, eu e a Carol. Então, a gente tinha a ideia que era necessário ter a parte de radiológica, digital. Então, a gente adquiriu, aí vai adquirindo impressora, né? Foi a primeira coisa. Então, além do iTero, do scanner, a gente foi um dos primeiros também, né? Tem até a historinha que todo mundo conta. A gente contou até no vídeo corporativo, nós né? conversamos também sobre isso. Foi legal aquele vídeo. Eu ainda não vi, mas me contaram que foi muito legal, porque bem bom. nós somos os primeiros a fechar o contrato, depois do 5G, enfim. Depois veio a impressora, veio esse equipamento da parte de imagiologia. E aí, agora a gente adquiriu o microscópio. Então, eu vivo esse universo de ter todas as soluções por causa disso. Eu vivia, e isso é importante, que a gente está falando para um monte de gente, eu vivia essa dificuldade. Eu tinha excelentes indicadores, muitas vezes eu tinha até uma problemática, porque, poxa, eu não posso ficar aqui para fazer agora a restauração, não, mas quem me indicou foi o outro profissional, e também a indicação para esses bons profissionais que me circundavam. Eu não quero, eu tô em Moema, mas eu não quero ir até a Vila Olímpia. Mas aqui do lado. Não tem aqui. E aí você vai agregando, e eu acho que também a gente pode dizer que isso, você enxerga isso como um futuro, uma necessidade. Total. Numa cidade como São Paulo, talvez. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Não tem a ver só com São Paulo. Isso tem a ver com a própria rapidez com a nossa natureza, com a natureza. O mundo hoje. Qual é o recurso que eu não consigo adquirir hoje? Qual é o único recurso que eu não consigo adquirir? Tempo. Tempo. Esse minuto, o último minuto, ele não volta atrás. Tem sido a coisa mais preciosa. Talvez vão inventar lá para frente uma máquina do tempo, mas enquanto isso não for uma realidade... Por isso que eu falei que o ansioso... Isso. Então, o tempo ele é cada vez mais limitado. O nosso perfil, o mundo hoje, nós estamos cada vez mais, ser humano, inseridos em diferentes realidades e lidando com mais coisas de maneira simultânea. Eu tenho o meu trabalho e dentro do trabalho eu consigo abrir em 18 coisas que eu estou fazendo ao mesmo tempo. E aí tem a família que eu tenho que cuidar, e tem os amigos que eu tenho que encontrar, e tenho que ter um espaço para cuidar da minha saúde. Então, isso não vai mudar. Então, assim, o tempo, sendo um recurso limitado, para que a gente consiga oferecer uma solução para essas pessoas que têm o tempo como recurso limitado, 100% das pessoas, nós precisamos oferecer uma solução que resolva os problemas sem necessidade de eu ter que ir para diferentes lugares, e autorização no trabalho. Olha, chefe, vou ter que ir de novo semana que vem, mas semana passada você já não saiu para... Sim, mas ele cuidava da arcada superior, agora precisa ir num que... Exato. E você vê, a gente vive isso internamente, até uma coisa para a gente... não tem como você fazer tudo sozinho. E aí vem a história da liderança. Né? Então, nesse micro-universo que é a minha clínica, hoje eu tenho 20 pessoas trabalhando. E aí vai minha pergunta para você, porque os seus colaboradores, enfim, os funcionários da empresa provavelmente vão querer escutar isso aqui também. Qual é essa principal habilidade que você, uma autoanálise, o que você acha que você tem de melhor em relação à liderança? É a sua capacidade de delegar, visualizar em alguém... até comentei, nossa, você não trouxe a sua secretária, porque, a gente vive essa dificuldade. Eu não posso estar em todo o tempo, né? Então, é até uma evolução como clínica. O que você acha que é o seu melhor... Eu acho que meu principal O que você tem melhor de liderança? O que você tem, que você fala, puxa, eu sou... Eu vou responder essa pergunta em duas partes, se você me permitir. A primeira, que me perguntam com muita frequência, né? Que tem a ver mais com uma questão histórica. Como é que eu consegui evoluir na carreira e tomando posições de liderança e de mais responsabilidade?
de maneira até rápida. E eu acho que o meu grande diferencial, isso para frustração de muitos, não é a minha formação, não é os estudos que eu fiz após a universidade, nem as experiências que eu tive, tem a ver com o que eu recebi no berço. Tem a ver com a consistência no pequeno e no grande, no dia a dia, com os meus valores, com os meus princípios, com a minha ética profissional. É isso que marcou em determinadas circunstâncias, e eu consigo contar várias aqui, onde eu estava concorrendo por uma vaga e tinham vários profissionais melhores do que eu acabei sendo escolhido. Olhando hoje para essas escolhas, acho que tem a ver muito com alguém que eles sabiam que tinha uma palavra que tinha peso, que a minha palavra não fazia curva. Então, essa consistência com a minha com a integridade, eu acho que é o que... E no pequeno e no grande, como eu digo. É muito fácil você ser íntegro no palco com 200 pessoas olhando. O difícil é, em 4 paredes, numa situação de pressão, você manter essa consistência. Né? Então, essa é uma das questões. A segunda é a capacidade de movimentar a organização. De me articular, de delegar. Movimentar a organização tem a ver com saber delegar é uma arte. Saber delegar, saber inspirar as pessoas, e aí a conexão com o propósito. Isso é muito natural para mim, porque eu vivo disso. Né? Ser exemplo. Ser exemplo. E também impulsionar a organização para um caminho único. E nós somos muitos, e espalhados aqui de Tijuana, no México, até a Patagônia. Se essa organização não tem um norte claro para onde nós estamos indo enquanto organização, no aspecto cultural, no aspecto de desenvolvimento, no aspecto de negócio, no aspecto de legado, todas as áreas. Se eu não consigo apontar para um norte, eu estou desperdiçando esses recursos. Nós não estamos criando uma agenda que movimente a gente na direção desse norte. Tem pessoas que vão estar remando em diferentes... Como você lida com as soon as possible? Como você lida com a urgência? Porque delegar também é esperar resultado. Isso é um dom. A Align é a empresa da urgência. É tudo para ontem na Align, né? Então, porque até para a qualidade das coisas, às vezes, demanda um tempo. Sim, sim. Você tem essa qualidade? Eu estou aprendendo a lidar com essa questão da urgência. Acho que nos últimos anos eu estou tendo um curso intensivo. Porque a gente pode falar para amanhã, as soon as possible, né? E fica difícil. E se você pegar a tradução literal do as soon as possible, significa tão logo quanto possível. Mas, na verdade, o as soon as possible eu preciso disso agora, já. Né? O WhatsApp virou... E é isso, às vezes, que o paciente faz com a gente. Certo. E que a gente não pode fazer, porque a gente depende de dados biológicos, muitas vezes, diagnósticos. Né? Por isso que eu queria saber se você acha que você tem essa qualidade de saber dosar isso. Como é que eu encaro isso daí? De uma maneira muito simples, assim. O as soon as possible, a urgência, ela não pode se antepor à qualidade. Então, assim, sim, vou entregar o quanto antes, né? A tradução literal ali do as soon as possible. O quanto antes, sim, mas sem, com isso, abrir mão de qualidade. Não pode ter uma concessão de qualidade para entregar velocidade. Jamais. E eu estou dizendo isso na teoria é muito simples. Na prática é complexo pra caramba. Invariavelmente, nós colocamos algumas coisas para rodar. Você já viveu algumas situações dessas, que ainda não estavam maduras o suficiente para a gente colocar da porta para fora. Mas chega um ponto em que, de repente, a velocidade ela entrou no lugar da qualidade. Essa inversão ela tem que ser tratada. O dilema com o cliente é a comunicação. Você também acha isso? Comunicação é o principal dilema. Eu vou usar até um exemplo aqui, trazer um dado para você de comunicação. Apenas 8% da população brasileira, 8%, dados do INAP de uma pesquisa de 2024, tem proficiência no português. Não estou falando no inglês, no grego, no nosso idioma nativo. 8% da população adulta brasileira é proficiente em português. E o que significa proficiência?
é interpretar um poema de Camões? Não. Uhum. É a capacidade de ler um texto e tirar as mensagens daquele texto. É a Reais, capacidade né? de se expressar, Uhum. usando um vocabulário minimamente rico. Isso é proficiência no idioma, apenas 8%. Então a comunicação não é só uma dificuldade nossa, é uma dificuldade geral. Uhum. Eu tenho que entender que para o meu público, quando eu falo na empresa, um auditório cheio, se eu tenho 100 pessoas ali dentro daquele auditório, somente 8% daquelas 100 pessoas, 8, vão estar capturando tudo aquilo que eu estou transmitindo enquanto comunicador. Então, a comunicação é a parte mais difícil de tudo. Eu não sei se você concorda comigo, mas uma das coisas que eu sempre falo, né? A gente se preocupa com tanta tecnologia. Adquirir tecnologia não significa ter know-how, por isso a gente precisa estudar, e é isso que eu passo para o meu aluno. Não adianta adquirir a tecnologia sem ter know-how, porque você desperdiça, inclusive, o investimento que você fez, porque você subutiliza. Essa é uma problemática. Mas, muitas vezes, o óbvio tem que ser dito. E a comunicação, às vezes, simples, ela é mais eficiente. Né? Total. Eu estou contigo, assim. Simplificar a comunicação e repetir a comunicação é fundamental. A técnica para você compensar essa deficiência de proficiência em comunicação é a repetição e a simplicidade. Ter começado como representante comercial faz você enxergar isso em quem trabalha com você, que é TM? Totalmente. Assim. Ter vivido essa experiência me ajuda muito a entender a realidade do TM lá na ponta. Totalmente. E como é que eu consigo me comunicar com o TM lá na ponta? Tendo vivido aquela realidade e entendendo as necessidades hoje. Eu vivi isso há 20 anos atrás. Tenho, claro, que uma memória das dificuldades, do que pegava, de enfrentar trânsito. Ainda na área médica, a gente esperava os médicos atender a gente, ficava no corredor do hospital para abrir a porta, e era 30 segundos de conversa. Aqui é muito mais amigável. Vocês recebem os TMs, às vezes, com um cafezinho. O dentista é um cara bolachinha. Carente, né? Eu adoro isso. Adora. Tô feliz da vida aqui. Tô feliz da vida. Ele até esquece as mágoas. Quando vocês vão lá, ele só quer tirar foto. Isso, é uma delícia. Ele acaba não falando o que ele poderia ter falado, né? Quando vocês visitam, às vezes o que vocês querem é o feeling real, né? Sim. É aquele momento ali da verdade. Às vezes, talvez vocês não saiam com a realidade, porque o cara, poxa, é o Felipe Barreiro, ele tá vindo aqui, né? Eu e aí procuro se preocupa mais com a foto do que, na verdade, o que poderia estar beneficiando. Que eu acho que esse é o lado latino nosso também, não sei. Isso tem a ver com o lado latino. Eu procuro sempre criar um ambiente que os nossos clientes tragam a verdade, sem filtros nas conversas comigo. Não tenho sucesso em todas as situações, mas esse é o meu interesse. Se eu não estou escutando a verdade, eu estou trabalhando em cima de um problema que não existe. Ou não tendo conhecimento do problema para ser tratado. Né? Então, a gente não pode se furtar da verdade. Dentro das organizações, isso também é uma realidade. Com o meu time, é a mesma abordagem. Se eu não dou espaço para uma escuta ativa de uma determinada situação, eu estou me isentando de conhecer o problema de fato, e aí eu não tenho condições de resolver aquele problema. Eu não conheço ele. Eu costumo dizer assim, né? Eu tento para minha equipe falar, não adianta achar só o culpado, tem que achar solução. Sim. O cliente é o final da linha ali, que é o mais importante. Né? Então, achar soluções. Sim. E agora, a solução para que problema? Sim. E se você não tem abertura, não cria o espaço, o conforto necessário para que as pessoas tragam esse problema, sem nenhum viés, sem nenhum filtro, sem nenhum juízo de valor, nem nada, você não tem a problemática clara o suficiente para endereçar a solução. Isso não é fácil. Eu não tenho tamanho, talvez, para ter isso, mas isso é uma sensibilidade que eu acho sempre importante, que a gente conversa muito com a Carol, né? Porque, apesar da proximidade, a gente tem visões diferentes, mas eu queria que você falasse um pouquinho da importância, se é que você acha importante, esse departamento da experiência do cliente. Se isso não deveria ser ou se é, não sei, na sua empresa, mas o que você pensa disso? E até falei de comunicação, tem um saque dentro da empresa
você reclamar, quando, né, não tem uma pessoa física, tem um canal ali, que é como se fosse falar com um psicólogo ali, que Sim, você não tem sim, filtro, né? Uma sim. pessoa que você não conhece. Uhum. Qual o papel dessa persona, dessa área Sim. na empresa, assim, de experiência do cliente, de customer service, enfim. Eu acho que é a experiência do cliente, né? A melhor Essa palavra. área, experiência do cliente, que é um departamento em inglês, nós temos esse departamento na empresa chamada Customer Experience. Isso tomou forma, assim, na última Tem que ser década. independente? Não tem que ser independente, não necessariamente. Eu já vi vários formatos. Essa área, 10 anos atrás, 15 anos atrás, não existia nas empresas. É algo novo, é uma evolução. Assim como nos anos 80, 90 não existia marketing. As empresas foram se criando alguns departamentos a partir de algumas necessidades para entregar uma solução cada vez mais homogênea. Independente que eu digo é, assim, não ter o viés de responder especificamente para uma área e sofrer pressão ali de falar uma coisa que não é favorável de uma área para outra. Por exemplo, eu estou falando do micro-universo. A gente manda questionário. Existe uma coisa aqui no Brasil que é o Google lá, e a pessoa coloca e qual a sua opinião. Então, eu acho que mais importante até do que ter um departamento que tem essas atribuições é ter uma cultura cuja experiência do cliente seja o assunto a ser tratado. E aí começa também no channel. Em todos os aspectos. A questão da experiência é a mais complexa de todas. Porque ela envolve aspectos... Eu estou abordando isso porque eu acho que boa parte do entendimento que você tem como cliente, né, vem disso, ser ouvido também. Sem dúvida, sem dúvida. Ser ouvido. Né? A experiência, ela porque envolve... ficar satisfeito ou não é uma coisa, mas você vê que a empresa tem a perspectiva de sanar, isso é muito importante. Sim, sim, sim. O TM joga um papel... Eu não estou especificamente falando da Line, estou falando de maneira geral. Sim, sim. Entendeu? O TM ele joga um papel fundamental, porque ele está em contato com vocês todos os dias. A cultura de experiência do cliente, que tem um departamento que se ocupa disso dentro das empresas, não depende disso. Não depende de você ter um departamento que se ocupa de experiência do cliente para que a cultura esteja voltada à experiência do cliente. Mas a parte complexa de experiência do cliente é que ele envolve aspectos tangíveis e intangíveis. Então o tangível você sabe que o Invisalign é um bom produto. Você sabe como funciona o CleanCheck. Você sabe que nós temos um departamento de educação que oferece determinados programas, que nós temos as mentorias, que nós temos o Aitero e as qualidades do Aitero, as deficiências. Você sabe qual é aquela entrega tangível. O intangível é como você se sente com relação a nós. Exato. É o teu relacionamento com o teu TM, se ele te atende bem ou mal, ou se está sempre de bom humor ou de mau humor, ou se traz assunto que é relevante ou não. É quando você participa das atividades conosco, se aquilo te agrega valor ou se é uma perda de tempo, ou se é alguma coisa no meio do caminho. Se a esfera executiva da empresa é sentida por vocês. Tudo isso alimenta ou tira pontos no teu balde de experiência conosco. Movimentar isso de uma maneira consistente, uma coisa é a experiência com o Dr. Bigliazzi. Você está aqui do lado, está conosco sempre. Outra coisa é na escala, entregar uma boa experiência. Tá? Mas isso é fundamental. Isso só é possível ter um departamento que está preocupado disso, com as ferramentas adequadas para trazer profissionalismo e manter esse assunto à tona na superfície dentro da organização, é fundamental. Mas mais importante ainda é uma cultura organizacional que olhe para isso com prioridade absoluta. Porque hoje o mundo, a moeda global não é o dólar. Não é o real, não é o dólar, não é o Bitcoin. É a experiência. Essa é a moeda. Então, diferente de momentos nossos em que tinham poucas marcas que ofereciam bons produtos e eu escolhia por critérios de qualidade de produto, e depois isso evoluiu por critérios de qualidade de solução, hoje eu tenho inúmeras empresas que oferecem boas soluções, inúmeros profissionais que oferecem boas soluções, no contexto de vocês. Qual é o próximo passo de evolução para que eu seja o critério de escolha do meu cliente? Oferecer uma boa experiência, que é a soma de todas as anteriores. Eu tenho que manter um bom produto, tenho que manter uma boa solução
e tenho que agregar os intangíveis aqui. E tem que ter pós-venda. Pós-venda é fundamental. É fundamental. É como se fosse um procedimento. É pré, trans e pós. Você tem que cuidar da jornada indicar, completa. né? Às vezes é o pós também que faz. É isso. É isso. Tem muito a ver com a indicação. Quando eu estou falando da grande empresa, estou falando da minha pequena também, né? Sim, Porque totalmente. são universos totalmente parecidos. Sim. De relação, às vezes, com o cliente. O lead mais qualificado é o que vem através da indicação, inclusive, né? E tem a ver com a tua qualidade de entrega. A indicação vem dali. Vou deixar um conselho para os dentistas e para os empreendedores para o futuro. Qual que ia ser? Eu sou super patriota, então assim, a gente tem que acreditar no Brasil. Nós sabemos as dificuldades que a gente tem vivido aqui, a situação está incerta com relação à questão política, econômica. Então, vocês, enquanto empreendedores, eu só imagino, nunca fui empreendedor, sempre trabalhei dentro de uma corporação, mas eu só imagino o nível de complexidade na tomada de decisão. Mas eu sou um otimista realista. E esse lado meu otimista realista aponta para um Brasil amanhã que é melhor que o Brasil de hoje. Então, continuar acreditando de que aqui é um lugar onde a gente vai ainda colher bons frutos. E a segunda parte desse conselho é olhar realmente para o paciente. Tanto vocês como nós estamos a serviço dos pacientes. E se nós realmente colocarmos o paciente no centro das nossas decisões, das nossas escolhas, dos nossos objetivos de desenvolvimento, isso vai funcionar de uma forma simbiótica e natural. Então seriam esses os meus 2 conselhos. E eu estou em concordância com você. E quando tudo é focado no paciente, quer seja em termos de solução dos problemas dele, de saúde, enfim, aí você traz aquela orbita ali, uma coisa boa para ele, porque ele tem que estar centrado, inclusive até nas nossas decisões de melhorar o ambiente do consultório, melhorar a tecnologia, inovar, adquirir conhecimento, né? Isso aí. Porque a gente tem que estar sentado no paciente. Isso aí. Felipe, obrigado. Super obrigado, viu? Muito obrigado por Excelente essa oportunidade bate-papo, adorei. de falar com você. Adorei, foi ótimo. Obrigadão.